bom, é bom, é bom. O Vitor tá aqui, a gente tem que aproveitar, né, gente? Que ouvimos, gostoso demais. Gostoso demais. Muito bem, meus irmãos, nós estamos na série de mensagens Igreja Acolhedora. Nós falamos domingo passado, o pastor Fábio nos trouxe aí a palavra sobre a hospitalidade de Jesus através da história de Zaqueu. E nós vamos falar hoje um pouco mais sobre ser uma igreja acolhedora. E hoje nós vamos falar sobre a espiritualidade do toque, do abraço. E nós vamos abrir no texto de Lucas, capítulo 8, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 40, Lucas 8. Só uma errata aqui. Apareceu na tela a arte do Cantando Nossa História do coral, e o horário estava errado. Estava 9 e 10 e meia, mas é 10 e meia, a celebração das 10 e meia e a celebração das 19 horas, tá bom, gente? Então nas duas nossas celebrações de domingo, 10 e meia e 19 horas, a gente terá o coral da PBC e o coral Laudário aqui com a gente cantando a nossa história. Beleza? Corrigido? Podem convidar todo mundo para vir ver esses dois corais queridos da nossa igreja, tá bom? Voltando aqui para o texto. Lucas 8, a partir do versículo 40. Diz assim a palavra de Deus: Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na orla de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu virtude, saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora curada instantaneamente. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Pai querido, que teu Santo Espírito nos ministre agora, que seja a sua palavra, não a minha. Fala ao meu e ao nosso coração, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. São 3 os alicerces de qualquer experiência religiosa. O primeiro deles é que uma pessoa que diz que tem uma religião, ela automaticamente, ou ao mesmo tempo, ela está dizendo que acredita em algumas coisas e não acredita em outras. Você encontra uma pessoa e fala assim: eu tenho uma religião. Ela vai dizer assim: eu tenho uma religião. Então, sem ela precisar explicar, automaticamente você vai pensar: bom, ela acredita em algumas coisas e não acredita em outras. Dependendo do que religião ela falar, você já vai saber mais ou menos, se você conhecer a religião que ela está falando, no que ela acredita e no que ela não acredita. Então, por exemplo, eu sou cristão. Nós somos cristãos. Então, eu sou cristão e eu creio em Deus. E eu creio que Deus, Ele é um único Deus. Nós não somos adoradores de vários deuses. Nós cremos num único Deus. Mas esse único Deus se manifesta em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que vivem em plena comunhão. E por isso são considerados apenas um único Deus. Então, quando eu digo que sou cristão, eu digo que eu creio também que Cristo, o Filho, Ele é o meu Senhor e meu único e suficiente Salvador. Filho de Deus, enviado pelo próprio Deus para morrer por nossos pecados e que ressuscitou ao 3º dia. Certo? Agora, se eu sou islâmico, eu já não creio nisso. Eu já não creio que nesse negócio de Jesus, Filho de Deus, nada disso.
Se eu sou judeu, eu já também não creio nessa coisa de Jesus, Filho de Deus, Espírito Santo. Eu creio em Javé. Islâmico, eu creio em Allah. Embora sejam todas religiões monoteístas, ou seja, que acreditam em apenas um só Deus, têm suas diferenças de crenças. Então, quando eu digo que sou cristão, eu digo também que creio na ressurreição de Cristo Jesus. Na ressurreição do corpo. Creio que a vida não acaba no túmulo, mas que existe uma vida para além disso. Para aqueles que creem na ressurreição de Jesus, todos eles serão ressurretos e vencerão a morte, como o próprio Cristo venceu em nosso lugar. Eu sou cristão, então isso faz parte do meu código de doutrinas. Em segundo lugar, o segundo pilar, alicerce de quem diz que tem uma religião, é que quando eu digo que tem uma religião, eu estou dizendo também que eu participo de alguns rituais, certo? E que eu estou dizendo também que alguns desses rituais, alguns cerimoniais, são próprios da minha religião. Aí você fala assim, nossa, nós participamos de rituais, pastor Rodrigo? Sim, isso que nós estamos fazendo aqui é um ritual. Vir à igreja todo domingo, de manhã à noite, isso é um ritual. E, como a gente estudou no mês passado, né, sobre ser e fazer, e ser uma igreja engajada na adoração, nós falamos sobre como na adoração possui ritos próprios. E o próprio autor que o Fábio trouxe aqui, o Rubens Amorese, que é um teólogo que estuda os ritos, ele vai dizer, por exemplo, que existem... A religião tem gestos, ritos, rituais e artefatos. E no seu livro, que ele escreve, ele diz A Celebração do Evangelho, ele vai dizer, por exemplo, que a oração que nós fazemos, ela possui 4 gestos. A oração, que é um ritual, ela possui 4 gestos, bem característicos, que nós fazemos. Alguns fazem os 4, outros fazem alguns. Como assim? Por exemplo, se você fala hoje, vamos orar, irmãos, automaticamente você faz o quê? Você fecha os olhos. Um gesto. Tem gente que não só fecha os olhos, tem gente que fecha os olhos e abaixa a cabeça. Tem gente que fecha os olhos, abaixa a cabeça e levanta a mão. Né? Tem gente que fecha os olhos, abaixa a cabeça, se põe de joelho, levanta a mão. Ou tem gente que se coloca de pé. Né? Na igreja dos meus avós, por exemplo, eu aprendi que toda vez que o pastor fosse ler a palavra, a gente tinha que ficar em pé. A palavra. E aí você fala assim, bom, isso tem a ver com o quê? Com a nossa tradição batista? Não, isso tem a ver com a leitura judaico-cristã. Né? Quando era lido os pergaminhos dos profetas e a lei, todos se colocavam de pé. Né? Isso foi herdado pela nossa tradição. Isso é um ritual religioso. Né? Então, a nossa religião é formada por rituais. Quando nós temos aqui, por exemplo, rituais de adoração, quando cantamos, nós gostamos de bater palma, marcar o ritmo, aplaudir no final, porque estamos felizes, alegres. Isso é muito prática da nossa. No passado, bater palma não poderia acontecer de jeito nenhum. Era quase que um pecado. Mas nós entendemos que todo gesto de manifestação de festa e gratidão e celebração é um gesto de alegria, de adoração. Então veja que os rituais são ressignificados ao longo da história e a gente vai criando e construindo a nossa forma de celebrar ao longo do tempo e do contexto que nós somos inseridos. E, em terceiro lugar, a pessoa que diz que tem uma religião, ela está dizendo também que tem algumas coisas que o Deus dela, ou o que ela acredita, diz que é errado, e outras coisas que ela diz que é certo. Há um código de conduta moral, de ética ali, né? Seja qual for a religião que você participe, ela vai existir. Alguns mais restritos, outros mais abertos, outros mais tranquilos. E nós, como cristãos, nós temos esse código também, que nós seguimos. Então, há algumas coisas que o meu Deus coíbe, proíbe, inclusive castiga se fizer errado. Ao longo da sua história da humanidade narrada na Bíblia, a gente vê isso. E há coisas que ele, inclusive, abençoa se você fizer certo, né? Garante bênçãos e prosperidade aquilo. Pois bem, então quem diz que tem uma religião está dizendo 3 coisas. Eu tenho minhas crenças, eu tenho os meus rituais, eu tenho o meu comportamento moral. Só quem está chegando na igreja, ela entende que isso acontece dentro da religião, praticamente. Ela entende que quando ela está entrando num ambiente como esse, religioso,
ela entende que aqui existem essas questões. Estão todas implícitas. Não existe ali uma placa escrito tudo isso que eu falei. Não tem um documento que você entrega para ela, está aqui, essa é tudo que a gente tem para dizer para você sobre esse ambiente religioso. Não. Isso é uma coisa que está inconsciente e no mundo abstrato da nossa religiosidade. E que ao longo dos anos você vai entendendo. Às vezes essas pessoas já chegam aqui dentro carregadas de alguns conceitos sobre o que já experienciaram em outros lugares. Mas, na nossa fé, eu posso dizer que nós cristãos, que também temos tudo isso, somos, muito embora, no meu entendimento, das religiões que existem, a que menos está presa a crenças rituais e códigos morais. Em sua essência. Entenda o que eu estou falando. Por exemplo, o que nós cremos? Você acha que uma pessoa, por exemplo, para invocar o nome de Deus, ela tem que saber exatamente no que ela crê? Ela tem que saber, por exemplo, se ela é calvinista ou arminianista? Ela tem que saber, por exemplo, explicar a diferença entre salvação, redenção, santificação, justificação e glorificação? Uma pessoa que chega na nossa igreja, para ela crer em Deus, ela precisa saber exatamente esses conceitos. Ela tem que saber, por exemplo, se ela é pré-milenista, pós-milenista ou amilenista, Vitor. Você acha que ela tem que saber isso? Para invocar o nome de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ela precisa saber que ela é pós-tribulacionista, e se pós-tribulacionista, ou ela é pré-tribulacionista, ou ela é pós-milenista, pré-tribulacionista. Ou então, porque ela também pode ser pré-milenista, pós-tribulacionista, mas ela pode ser milenista, pré-tribulacionista, ou pode ser simplesmente amilenista. Ou ainda, se ela conseguir decidir isso, ela pode responder sim, e alguém dirá, mas calma aí, você é ultralapsariano, supralapsariano, infralapsariano, e aí nesse momento a pessoa já não sabe mais nem onde ela está. E talvez você está me ouvindo e você diz, tem isso tudo dentro da nossa crença? Tem. Mas a pessoa, para invocar o nome de Deus, ela não precisa saber de nada disso. Certo? Os ritos e os rituais, então. Aqui nós temos os nossos ritos, nosso ritual, nosso jeito de glorificar a Deus, nosso jeito de manifestar. Às vezes uns mais eufóricos, aleluia, glória a Deus, tal. Ninguém chega para o outro, baixa essa mão aí, para de gritar. Ninguém faz isso. Mas tem uns mais sérios, que entram aqui, né? Estão aqui cantando na animação da viola, mas está aqui, ó. Padrão, né? Você vai dizer que essa pessoa não está adorando? Às vezes está, ué. Às vezes no coração dela ela está lá assim, é isso aí, Jeová, aleluia. Mas ela está aqui, ó. Né? Tem um meme na internet que é isso, né? Eu ouvindo aqui, né? Estou ouvindo aqui no fone aqui, Spice Girls e estou aqui, malhando. Né? Com aquela cara de mal. Às vezes a gente está na igreja assim, você não tem essa coisa de, manifestação corporal visível, mas você está no seu coração pegando fogo. Aqui nós batemos palma, nós adoramos a Deus, nós acreditamos que toda expressão e forma de adoração a Deus ela é válida porque ela é pessoal, particular, e ela tem a ver com a sua experiência com o divino dentro desse povo. Mas se a gente for para uma outra igreja, uma igreja mais conservadora, a igreja dos meus avós, por exemplo, se eu batesse palma, já vinha um diácono já colava em mim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, você está na igreja errada. Né? Eu tive a experiência, por exemplo, de ir numa igreja batista dentro de uma aldeia em Cabo Verde, na África. Rapaz, meus irmãos, eu saí suado daquela experiência cultica. Cristãos, igreja batista no meio de uma aldeia, lá em Cabo Verde, viu, Natasha? Natasha sabe do que eu estou falando. Povo batendo tambor e dançando no meio do corredor. Esse negócio de vir entregar a oferta assim, ó. Entregou e saiu correndo. Não, eles vêm dançando. Eles vêm no meio do corredor. Dançando. Entrega. Né? E se você vai triste, eles dizem, o irmão está triste de estar contribuindo. Não é para dar com alegria? E eles com aquelas roupas bem coloridas, né? Uma manifestação incrível. Mas se eu levo, talvez, algum outro irmão daqui de Campinas ou de São Paulo, de uma igreja batista mais conservadora,
em seus ritos e rituais para dentro dessa igreja, ele vai achar, esse povo aqui está possuído por algum espírito aqui. Né? Ao longo dos anos, nossos ritos não mudaram, a forma de expressarmos nosso culto. Essa querida aqui se converteu, acho que na década de 80, Léo? Quando que ela se converteu? Porque ela era do demônio, isso aqui. Né? O piano, gente, piano era coisa de salão. Era promíscuo, profano. Aí levantou a abinha dele, se aceita Jesus. Está aqui, ó, batizado. O órgão que era o sagrado, né? Cadê o órgão? Tiraram o órgão, gente. Né? Como se existissem coisas sagradas dentro... Mas isso é muito parte da nossa história. Que a gente vai ressignificando com o tempo. Não há problema no órgão, nem no piano, nem na bateria, nem nenhum outro instrumento. O problema está onde? O problema está nas mãos, no coração do adorador. Isso não tem a ver com os nossos espaços. Mas os ritos, eles vão se aperfeiçoando, a gente vai amadurecendo e vai mudando. A forma de fazer as coisas, a forma que a gente vai percebendo. Porque não são coisas, irmãos, essenciais. Não são coisas que se mudarmos ou adaptarmos, ou deixarmos de fazer, ou se permanecermos fazendo, vão alterar a essência do que a gente prega aqui dentro. Por isso que nós, às vezes, saudosistas, a gente fala um pouco sobre a nossa tradição. E a gente quer resgatar. Cantamos, não deixamos de cantar e tocar os nossos hinos para lembrar aquilo que cantamos no passado e para trazer na memória também como chegamos até aqui. Mas também cantamos e louvamos a Deus com expressões mais contemporâneas, porque acreditamos que essa igreja foi de ontem, é hoje e será. E por isso continuamos. Jesus, como um bom contextualizador, ele veio no seu tempo e usou artefatos, palavras, jeitos de contar e de ensinar do seu tempo, propriamente do seu tempo. E mesmo assim foi criticado como aquele que rompia ritos e rituais. E por último, o código de conduta moral. Se você observar, por exemplo, igrejas evangélicas no Brasil, a gente vai observar diferenças também. Eu já tive a experiência de tratar de casais que vinham de contextos de igrejas que eles chegaram para mim e disseram, pastor, eu vim aqui para falar, eles chegaram falando assim para mim. Eu e essa mulher, nós viemos aqui falar que nós queremos namorar. Aí eu olhei para eles, pois namorem? Então, pastor, mas a gente veio falar porque a gente quer pedir a permissão para o senhor para namorar. Eu falei, eu não sou pai dela. Se for Alice, sim. Ai de você, Alice. Aí, não, pastor, mas você é o nosso líder espiritual, você precisa aprovar nosso relacionamento. Eu falei, rapaz, quem precisa aprovar seu relacionamento é Deus, não sou eu não, filho. E o pai dela se aprova você, então você se cuida aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Suas escolhas, suas responsabilidades. Mas, pastor, você não vai me orientar? Eu falei, irmão, aqui, ó, toma aqui. Tá aqui, é o que você precisa, tá? Agora, se você precisar de dúvidas, algumas coisas, estarei sempre aqui à disposição de vocês. Agora, essa é uma decisão de vocês. Isso é propriamente de igrejas que têm essa coisa da tutela, como se fosse uma coisa que o pastor tem que estar de olho em tudo. Se você vai terminar, vai falar, o que vai fazer. Eu não vou estar com você, irmão, quando você estiver sozinho com o seu namorado. Eu não vou aparecer do seu lado assim, passa a mão aqui. Eu não vou fazer isso. Isso é uma responsabilidade sua. E Jesus nunca ensinou sobre essa tutela, esse xerifado de ficar um tomando conta da vida do outro. Jesus ensinou sobre o quê? Responsabilidade diante das coisas que Deus tinha ensinado para a gente. Mas há diferenças nas nossas igrejas. O namoro na corte é evangélico. Nós somos evangélicos, mas não temos isso aqui. Se você não sabe o que é namoro na corte, põe no Google depois aí, pesquisa. Né? Mas nós temos a nossa forma de conduta moral, que a gente entende que umas coisas são próprias da nossa crença e outras não. Agora, se você for em outros lugares, inclusive, por exemplo, em algumas igrejas evangélicas no próprio continente africano, você vai ver que há ali um problema cultural muito grande que se é debatido até hoje sobre alguns pastores que se tornaram pastores e eram islâmicos e eram casados com 4 esposas. E quando se converteram, eles tiveram um problema social gigantesco, imagina. Eu vou abandonar agora as 4 mulheres que sou casado? O que eu faço diante dessa situação? E houve uma discussão social muito grande em torno disso. O que fazer agora que ele entende que eu devo ser marido de uma só mulher? Eu vou abandonar, eu vou escolher uma, eu olho para as 4, peraí, vamos escolher e as outras eu entrego?
Veja um problema social que foi causado porque de uma cultura que se estende e que entra em conflito com o código de conduta moral. E é por isso que a gente entende que o essencial não está aí. E é por isso que a graça de Deus sobrepõe todas essas coisas. E é por isso que a religião cristã tem essas diferenças. Coisas que são aceitáveis em alguns lugares aqui não são, e coisas que são aceitáveis aqui em outros lugares não serão. Né? E os debates na história da igreja foram condenando determinadas afirmações doutrinárias, categorizando as outras como heresias, e a gente foi se compreendendo nessa identidade. Fomos também, ao longo dos anos, dadas as regiões espalhadas no nosso mundo, as igrejas foram desenvolvendo seus próprios rituais, sua própria forma de celebrar. E foram também desenvolvendo as suas expressões comportamentais, sua ética aceitável, a sua própria experiência de fé. Por isso que, às vezes, em situações, até situações de vocábulo, a gente tem problema. Quando eu vim do Rio de Janeiro, e eu cheguei aqui, em São Paulo, na capital, muitas das expressões que eu usava eram consideradas palavrão. E muitas das coisas que eu ouvia aqui eram consideradas palavrão no Rio de Janeiro. E eu falava, gente... E às vezes, quando eu fui uma vez lá em Minas, preguei em Minas, terminei de pregar, alguns irmãos falaram coisas para mim, eu falei, gente, mas aqui pode falar isso assim de púlpito e tal, assim, aí dentro da igreja? E não, aqui não é palavrão isso não, fica tranquilo. Eu falei, e a gente está no mesmo território nacional, com palavras diferentes. Eu lembro até hoje, se eu posso contar e falar sem problema nenhum. Eu estava fazendo um trabalho social, missionário, lá no sertão do Nordeste, na região do Sergipe, no sertão de Sergipe. E eu me vesti de palhaço inteiro, estou brincando com as crianças, falando. E aí, depois que a gente faz o teatro lá, eu fui para o meio das crianças, as crianças começaram a querer puxar a calça do palhaço. Puxa a calça do palhaço, puxa a calça do palhaço. E eu falei, gente, não puxa minha calça não, né, tal. Mas tinha as crianças abençoadas aí, né, maravilhosas, que elas estavam assim, vou puxar, tal. E aí, uma hora eu falei assim, sai, peste. Quando eu falei peste, as crianças todas pararam e recuaram, abriram um diâmetro de mim. E um deles falou, o palhaço fala palavrão. E eu, palavrão? Que palavrão? Aí a missionária do local falou assim, peste aqui, não pode, pastor. E eu sabia. Né? Em Cabo Verde já me orientaram antes, pastor, não fala poxa aqui. Poxa aqui é palavrão. Depois você pode perguntar para a Natasha, que é natural de lá, o que quer dizer poxa. Eu não vou responder. O problema é seu, Natasha. Imagina, você não pode falar poxa. Poxa, não pode. Né? Se tiver alguém de Cabo Verde vendo, me perdoem. Porque eles têm um dialeto lá, que é o crioulo português, e lá o poxa é uma palavra horrível para eles. Só que eu recebi essa informação, um amigo meu não recebeu, e ele falou, poxa vida, gente, a Bíblia... Os irmãos levantaram, alguns foram embora. Percebem? E o que está acontecendo aqui nesse texto é que todas essas camadas da religião estão colocadas em xeque no texto que acabamos de ler. Você está perguntando assim, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Tem tudo a ver. Porque o texto que nós lemos é um rompimento de muitas barreiras. Porque às vezes essas barreiras que a religião coloca impedem que a gente receba pessoas da maneira como Jesus gostaria que a gente recebesse. Aqui, por exemplo, nesse texto, existe uma grande questão religiosa envolvida, porque Jesus é judeu, está a caminho de uma sinagoga, sendo seguido por seus discípulos, que é uma condição do judaísmo. Praticamente todos os discípulos, praticamente todos eles judeus. Um chefe da sinagoga, o Jairo, indo adiante. A multidão está tentando chegar em Jesus e há uma mulher com fluxo hemorrágico, e essa mulher com fluxo hemorrágico já havia 12 anos, estava impura. E a lei de Moisés dizia que a lei da religião judaica, a lei de Moisés, a lei que nós lemos hoje na nossa Bíblia, dizia que uma mulher no seu período do fluxo estaria cerimonialmente impura. Impura por 7 dias. E no 7º dia ela deveria ir até o ritual de purificação, tomar um banho de purificação para que pudesse voltar ao convívio normal, ou seja, teria que ser isolada. Durante os 7 dias do seu fluxo de sangue, essa mulher não poderia tocar em ninguém e nem ser tocada. Porque qualquer pessoa que ela tocasse seria considerada cerimonialmente impura.
por um período de máximo de 24 horas. A mulher, durante o seu período menstrual, se ela tocasse em qualquer pessoa, ela tornava aquela pessoa impura. Não só as pessoas, mas as coisas. A mulher que sentasse na cadeira, ela tivesse período menstrual, a cadeira ficava impura. E aí, se alguém viesse e sentasse naquela cadeira que ela deixou impura, a pessoa ficava impura. Pensa. É o que dizia a lei. Isso é interessante, porque essa coisa do impuro, do que é corrompido, ela é uma questão muito de lugares. Veja comigo. Estamos eu e Vitor lá no cinema, assistindo o filme, A Forja. Vamos lá, comer nossa pipoca. Né? Aí eu tô com um tênis novo, uma botina, igual a bonita assim do Vitor. E eu pego, Vitor, comprei uma igual a sua, tiro e põe dentro do balde do pipoca dele. Ele vai falar, meu amigo, você sujou toda a minha pipoca. Né? E aí, eu comendo minha pipoca, deixo cair a minha pipoca no chão que a botina pisa. E aí vem o cara que limpa o cinema, você sujou todo o chão com a pipoca. Mas peraí, a pipoca, então, que é suja o chão que a botina pisa. Mas a botina dentro do balde suja a pipoca que suja o chão que a botina pisa. Analisem que a impureza está muito ligada à coisa certa no lugar certo. Se a coisa está no lugar errado, ela se torna impura. A religião trabalha da mesma forma. Existem coisas certas e lugares certos para o lugar certo na hora certa. Fora desse esquema todo colocado bonitinho, ela se torna impura. Lugar de secreção não é fora do corpo. Por isso que antes da lei que fala sobre as mulheres, fala sobre a secreção dos homens também. Homens com secreção também estão impuros. E depois fala das mulheres. Por quê? Lugar de sangue não é fora do corpo. Dentro do corpo, ele é perfeito, ele é inclusive vital. Mas fora do corpo, ele é impuro. Não presta. Na religião, tudo que está fora do seu devido lugar, que foi estabelecido para estar, é considerado impuro. Na antiguidade, dentro da religião, esse status se aproxima de uma condição de morte. Não só na antiguidade. Aqui também, né? Eu, por exemplo, não quis fazer medicina, porque se eu visse sangue, era um absurdo. Eu acho que eu desmaiaria. As pessoas falam, você viu o parto dos seus 3 filhos? De jeito nenhum. Fiquei do lado da Priscila ali assim, ó. Senhor, nasce, cuida. A médica, vem aqui ver, vai nascer. Eu falei, faz seu trabalho, irmão. Não me mostra esse sangueiro, não. Né? Não sou desses, cara. Não sou. Mas tem gente que nem liga. Não, vamos lá, tem que fazer tal. E às vezes, se não é uma coisa muito sanguinária, você até passa por cima para resolver algum problema. Mas essa repulsa é a lógica que a religião adota como impureza. Então, para a religião, esse conceito de pureza está associado a um símbolo de morte. E por isso não pode estar no espaço de vida. Certo? Então essa é a lógica tanto do livro de Levítico quanto dos povos circunvizinhos da época, os povos pagãos. Há inscrições do mundo grego que dizem na porta dos templos pagãos que mulheres em seu período menstrual não poderiam entrar no templo. Isso não era uma lógica simplesmente da religião judaica. Era uma lógica dos povos que haviam ao redor também. Os povos pagãos tinham essa questão da impureza. Né? E ainda que seja compreensível esse jeito de explicar e justificar o símbolo de morte na vida, isso acaba por criar situações de exclusão. Então, esse lugar que deveria ser um lugar para todo mundo, passa a ser para algumas pessoas. Começa a dizer quem é que pode ou não pode, quem deve estar ali ou não. A categorizar pessoas pelo seu estado e não pelo que elas são de fato. Um jeito de dizer qual é o seu lugar no mundo. E isso vai transformando esse lugar que você está num lugar incômodo. Você já ficou num lugar que você não se sentiu bem de estar? Incomodado? Parecia que você não era para estar ali? Nossa, eu estou me sentindo mal aqui.
Imagina uma pessoa que entra num lugar desse, que é um lugar para ser acolhido, e está se incomodado, porque parece que existe tanto esse peso de categorizar pessoas, de quem pode ou não se achegar, essa separação, que ela fala, eu não era para eu estar aqui. Ai, que lugar horrível, eu me senti super mal lá dentro. Esse ambiente. Veja, gente, o templo, a palavra templo, ela, na sua origem hebraica, ela é a mesma de casa, bait, casa. Como que um lugar que se chama casa pode ser um lugar que não acolhe, que não abraça, que não recebe a todos? E a religião transforma a casa num lugar desse, num lugar que escolhe, separa, segrega. Essa mulher está impura, mas ela não está impura por 7 dias, meus irmãos. Ela tem uma doença, ela tem algo patológico. Ela está 12 anos. 12 anos. Ela tá com um problema patológico, fisiologicamente grave. Ela tem um problema emocionalmente, porque imagina uma mulher isolada 12 anos. 12 anos sem poder tocar em ninguém, abraçar ninguém, se sentir acolhida, se sentir pertencente. Imagina o emocional dela, imagina a vontade de tirar a própria vida que você não deve ter passado pela cabeça dessa mulher. 12 anos, emocionalmente excluída, não só emocionalmente ou fisiologicamente, mas também economicamente. Diz o texto que ela gastou todas as suas finanças, todos os seus recursos em médicos para tentar curar e nada resolveu. E religiosamente segregada e excluída também, porque ela não estava podendo exercer aquilo que ela acreditava em sua religião, suas expressões ritualísticas, o seu conceito de fé, de crença. Ela está cometendo ali quase que um desespero, um assunto à sua vida, porque ela sabe que ela está impura, mas mesmo assim ela vai e se mistura com uma multidão que parece impedir se chegar ao Cristo. E sai na direção e ela vai deliberadamente para tocar em quem? Para tocar em Jesus. Ela está cometendo uma transgressão gravíssima, porque ela propositadamente, na sua condição de impura, está indo em direção a um homem que publicamente já era proibido uma mulher, sem estar no seu fluxo de sangue, encostar num homem, e para tocá-lo e deixá-lo impuro, cerimonialmente impuro. E mais, imagina essa mulher no meio de uma multidão. Quantos ela não deve ter deixado impuro? Pensa. Toma impuro. Quase que aquele pique cola, né? Tá com você. E ela vai, obstinada. E tem tudo para dar errado. É o fim da linha para essa mulher. É a última coisa que ela faz. Seu último suspiro de ir na direção daquilo que ela acredita. E eu penso que é exatamente isso que uma igreja no sertão do Nordeste, no campo africano, em qualquer lugar do mundo e aqui em Campinas tem em comum. São igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas elas, independente de seus rituais, independente de seus códigos de conduta moral, independente dos seus códigos doutrinários, são igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas comunidades, porque são igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo, elas têm Jesus Cristo como o centro delas. E elas se reúnem, proclamam Jesus Cristo, invocam Jesus Cristo e sabem que estão ao redor do Cristo, sabem que Jesus Cristo está vivo e que ele pode ser tocado. Que ele está presente e pode ser tocado. Porque quando Jesus diz assim, quem me tocou, a gente já tem ideia de que essa mulher sabe de alguma coisa. Ela sabe de alguma coisa. Porque ela está indo na direção de Jesus muito obstinada e deliberada, sabendo que estava cometendo várias coisas. Ela sabia de alguma coisa. E Jesus fala, quem me tocou? Pedro responde, quem? Um monte de gente te tocou, Jesus. Aí você, não, um monte de gente me deu solavanco, esbarrão, me empurrou. Uma pessoa me tocou, intencionalmente, obstinadamente. Ela me tocou. Essa mulher me tocou, é diferente. Dar encontrão, esbarrar é diferente. Tocar em Jesus, buscar uma experiência com Cristo, algo que possa mudar. Essa mulher me tocou. E esse consciente, intencional e lúcido, Jesus qualifica como fé.
essa mulher tocou com fé. O que ela sabia, gente? O que essa mulher sabia? Ela sabia de algumas coisas. Primeiro, ela sabia que em Levítico 15 estava dizendo que ela não deveria jamais fazer o que ela está fazendo. Mas ela sabia mais uma coisa. Que essa mulher provavelmente já tinha lido Números 15 também. Que em Números 15, Deus dá orientação a Moisés e manda que cada homem do povo coloque em suas vestes, na orla das suas vestes, franjas. E nessas franjas, né, ele carregue ali as leis do Senhor, certo? Ela sabia disso. Jesus era judeu, e Jesus como rabino, praticante, ele carregava nas suas vestes essa orla, né? Essa orla, essa borda com as leis. E essa terceira coisa que ela sabia, que quando essa mulher vai tocar em Jesus, ela sabia mais uma coisa, que não apenas a lei de Moisés, mas ela conhece também os profetas. Ela já tinha lido, por exemplo, Isaías 6, que vai falar que a brasa de fogo, ao tocar os lábios impuros do profeta, não se torna impuro pelo lábio, mas a brasa purifica o lábio que estava impuro. Ela também já tinha lido Malaquias, mais precisamente no capítulo 4, versículo 2, que diz: o sol da justiça se levantará e trará cura na orla do seu manto, nas asas, a mesma palavra. O sol da justiça se levantará e trará cura nas suas franjas. Foi exatamente isso que o profeta Malaquias falou. E essa mulher, a semelhante do chefe da sinagoga, olha para Jesus de Nazaré e diz aí está o sol da justiça que traz cura em suas asas. Ela identifica o Cristo. Mais do que saber que era um homem que estava fazendo milagres, ela sabe que ele é o sol da justiça que o profeta falou. E que se tem uma pessoa no mundo que eu tenho que tocar, é Jesus. E ele está passando. Então eu vou tocar na orla do seu manto, porque na orla do seu manto é onde o profeta diz que há cura. Assim como João Batista afirmou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o sol da justiça que traz cura em suas asas. Essa mulher enxergou, e por isso Jesus diz: a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Que fé, meus irmãos, não apenas a fé de acreditar que Jesus poderia curá-la, mas a fé de identificá-lo como aquele que falaram os profetas, o Messias. Ela não estava apenas interessada no que Jesus podia fazer por ela, ela estava dizendo: esse é o Messias, Filho de Deus. É como se ela estivesse dizendo: pessoal, vocês não estão entendendo, vocês estão atrás desse homem aí só pelo que ele pode fazer. E ela rompeu as barreiras religiosas que a segregavam e a colocavam num lugar fora de acolhida para estar e tocar em Jesus. E ela, uma última coisa, ela tem uma certeza de que ela, sendo impura, quando tocar nas vestes de Jesus, não é Jesus que vai ficar impuro, mas ela será purificada. Porque não é a morte e a condição perene de morte que contamina o autor da vida, mas o autor da vida, que com seu poder que vence a morte, transforma a morte em vida. E essa é a chave do acolhimento de toda a igreja que se diz igreja do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Não há impureza maior do que o sol da justiça que traz cura em suas asas. Não há pureza, não há condição de morte perene que faça você se afastar daquele que pode ressuscitar aquilo que estava morto. Não há ninguém que entre no nosso meio, no nosso convívio, que traga tão ambiente mortífero do mal, fatal, que possa ser maior do que o poder ressuscitador do autor da vida, Jesus Cristo, o sol da justiça que traz cura em suas asas. E isso é o cerne do acolhimento de todo cristão. Não deveríamos colocar barreiras nenhuma para que ninguém pudesse ficar segregado, mas que todos se achegassem a esse Messias, porque é Ele que traz cura em suas asas, é Ele que transforma a morte em vida, é Ele capaz de te libertar de qualquer que seja a prisão fisiológica, econômica, emocional, religiosa. Ele te liberta, te traz a vida. Não há condição de morte mais poderosa do que o poderoso nome de Jesus. Só seremos igreja do nosso Senhor Jesus Cristo quando tirarmos e nos despirmos de tudo para enxergarmos o que sobra. O que sobra para além dos nossos ritos e rituais, nossos conjuntos de doutrinas e de ética moral. O que sobra? Há um Cristo verdadeiro no centro de tudo,
curando e transformando morte em vida. Há a possibilidade de qualquer um que se achegue a Ele e toque Ele. Você, como discípulo de Jesus, quando saiu da sua casa hoje, saiu para esbarrar em Jesus, para dar encontrão nele, ou saiu para tocar no sol da justiça e ser transformado e curado, e mais uma vez entender que este lugar é casa que acolhe a todos e a qualquer um. A religião pode dizer um monte para a gente, pode jogar a gente em condições amaldiçoadas, perpétuas, mas ela não é maior do que a verdadeira religião, que é Jesus Cristo. Essencial, vivo, poderoso, transformador. O que acontece? Jesus purifica o que é impuro. E essa é a grande diferença da transposição do judaísmo para o cristianismo. No judaísmo, quem toca em algo impuro, fica impuro. No cristianismo, aquele que está cheio do caráter de Cristo, do Espírito Santo de Deus, quando toca no impuro, não fica impuro, purifica o impuro. Nós não somos contaminados pelo mundo, nós contaminamos o mundo com a sua luz, a luz de Jesus. Nós não temos que ter medo das trevas, porque elas se recolhem quando a luz de Jesus brilha em nosso coração. Não há nada maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A luz que brilha em nós, a vida que há em nós, purifica toda impureza, porque já não há mais nada que não pertença a Jesus Cristo. Essa é a sua palavra. Qual medo que temos? Que medo é esse que nós temos? É porque de fato nós não estamos tocando em Jesus. A gente está esbarrando nele. A gente acredita nele, mas a gente não tem a fé que aquela mulher teve. O que essa mulher faz é tocar no único ser humano da face da terra que ela poderia tocar. A religião estava dizendo para ela, fique em casa, continue aí, até que você morra. E Jesus está dizendo para ela, que filha, a tua fé te salvou. E mais do que isso, vá finalmente em paz. É tudo que essa mulher precisava. Paz. E só quem poderia dar era o Cristo, vivo e ressurreto. É crer que Jesus é quem Ele diz que é identificá-lo e é ter uma experiência poderosa, transformadora com Ele. Isso é fé. É olhar para Jesus de Nazaré, para Jesus pendente na cruz do Calvário e dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, eu recebi revelação do Espírito, do Pai, e eu olho na tua face e eu vejo a glória do teu Pai, eu vejo que tu és a verdade, cheio de graça, eu vejo que tu és o caminho, a verdade e a vida. Eu vou tocar em ti, e eu vou ser curado, e eu vou ser salvo. Esse é o fundamental da nossa espiritualidade cristã. Só há uma pessoa em quem devo tocar, Jesus Cristo. Só há um único diante de quem eu devo me ajoelhar, és tu, Jesus. Só há um único digno da minha adoração, és tu, Jesus. Só há um único que é capaz de me curar, e tocar e ser tocado, e ser curado, e ser salvo. E Jesus olhar nos olhos e dizer, a sua fé te curou, a sua fé te curou, a sua fé te curou. Quais são os muros religiosos que sustentamos dentro da nossa comunidade de fé, a nossa igreja, que impedem que pessoas aprisionadas pela religião, seja por onde for que passaram, ou pelo fardo da ideia de que o que ela fez é muito impuro para se chegar a nós? Será que nós cremos mesmo que somos todos super puros aqui e que seremos contaminados pela presença de pessoas impuras e que o que a gente faz não é tão impuro quanto o que outras pessoas fazem? Será que a gente carrega isso dentro do nosso coração ao ponto de nos tornar realmente esse povo que não consegue pisar nesse chão que Jesus está dizendo, esse é o chão da fé poderosa, transformadora? Vocês podem ter os seus ritos e rituais, seus costumes, a forma de expressar a adoração. Isso é cultura, isso é forma de expressão. Façam isso mesmo, amadureçam inclusive, façam isso de maneira bonita, celebrem.
Faça isso com a viola caipira, com o órgão, com a bateria, com a guitarra do rock, com o piano do salão. Faça isso o que quiser, porque essas coisas que vocês tocarem, meus filhos, vocês estarão purificando elas, porque vocês foram tocados pelo sol da justiça, que habita no coração de vocês e leva cura em suas asas. Vocês são o sol da justiça que leva cura em suas asas. Ilumine este mundo mal. Purifiquem aquilo que o mundo diz que está impuro. Transformem aquilo que o mundo falou que estava morto em vida. O autor da vida deu para vocês uma vida mais que abundante. Essa é a palavra de Jesus para nós. Toque em Jesus e seja tocado. E permite que quando você sair da sua casa, seja qual for o dia, indo para um culto, indo para o trabalho, indo para a faculdade, fala: Jesus, eu estou indo porque eu quero tocar em Ti. E tocar em Jesus é tocar em mulheres do fluxo de sangue, em homens com secreção, em homens e mulheres que estão mortos. Permita, Senhor, que eu toque neles. Que a minha espiritualidade do toque, do abraço, cure a vida dessas pessoas. Que elas sejam acolhidas. Que elas sejam abraçadas. Permita, Senhor, que eu seja um sol da justiça, que carrega cura em suas asas. E quando você tocar na sua esposa, no seu filho, no seu amigo, no seu colega de trabalho, no seu chefe chato, naquela pessoa que você tem desavença, que você esteja pensando: eu quero tocar como se estivesse tocando em Jesus. E ao ser tocado, eu sou curado e curo. Porque há poder neste encontro. Porque Jesus já garantiu que se há o sol da justiça dentro dos seus filhos, nós purificamos tudo aquilo que é impuro. Nós devolvemos a Cristo aquilo que por Ele é dele de direito. Não há mais nada que não pertença a Jesus Cristo. E nós, seus embaixadores, seus filhos, seus discípulos, carregamos o poder da vida que cura e transforma as condições de morte. Ser uma igreja acolhedora passa por esse crivo. Passa por esse entendimento que, para além da religião, para além das religiosidades que carregamos e insistimos em mantê-las, existem pessoas que precisam ser tocadas, curadas e transformadas, porque estão aprisionadas à ideia de que não são boas o bastante para se chegar a um ambiente de pureza. Não. Isso está vencido em nome de Jesus. A paz que excede todo entendimento quer alcançar você. Não venha para as celebrações para esbarrar em Jesus. Não tenha uma crença em Jesus baseada no toque de esbarrão, encontrão. Tenha no toque intencional. Eu vou tocar em Jesus, eu vou ser curado e vou transformar e curar e manifestar. Isso é acolher, é receber. Quem chega aqui, quem vem até a nossa comunidade, quem entra para assistir nossos cultos, quantas mulheres do fluxo de sangue, quantos homens possuídos pelo ego, desesperados, quantos humanos necessitados, quantos filhos que ainda não sabem que são filhos e que precisam ser tocados. Toque em Jesus, toque neles, abraça, cure, liberte, no poderoso nome de Jesus. Pai de amor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Estamos diante de Ti, como quem quer tocar, como quem busca o toque poderoso, intencional de cura e de libertação. Nos liberta de toda religiosidade, Senhor, de todo preconceito, de toda mentira do diabo que nos coloca nessa maldição da religião e nos coloca distante dos nossos irmãos e irmãs. Nos leva para esse ambiente do toque, do abraço, da acolhida, da transformação, da redenção, onde a morte, toda a condição de morte é vencida pela vida de Jesus. Que a cura que o Senhor traz em suas asas seja a nossa missão como filhos e filhas, amados, salvos em Jesus Cristo.
que o sol da justiça brilhe na nossa vida e ilumine todo o ambiente de trevas, escravizado pela dor, pelo sofrimento do pecado. Que em nome de Jesus, a tua igreja seja esse sol da justiça, que traz cura em suas asas. Que este lugar seja casa de oração, de transformação poderosa, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, por causa da tua presença em nós e através de nós. Amém.